Nienor em Bretil. Quanto a Nienor, ela correu para dentro da floresta, ouvindo os gritos da perseguição atrás de si, e arrancou as roupas, jogando longe as vestes, até ficar nua, e ainda correu todo aquele dia, como um animal que é caçado até a exaustão total e não se atreve a parar nem para tomar fôlego. Mas à tardinha, sua loucura passou de repente. Ela parou por um momento, em aparente admiração, e então, em um desfalecimento de cansaço absoluto, caiu, como quem levou um golpe, em uma espessa moita de samambaias. E ali, em meio às velhas plantas e à leve flora da primavera, ficou deitada e dormiu, sem se importar com nada. Pela manhã despertou e alegrou-se ao ver a luz. Como se acabasse de ser chamada à vida, e todas as coisas que via lhe pareciam novas e estranhas e não tinha nomes para elas. Tinha atrás de si apenas uma treva vazia, através da qual não surgia nenhuma lembrança de qualquer coisa que jamais conhecera, nem eco de qualquer palavra. Apenas se lembrava de uma sombra de temor e, portanto, era cautelosa e sempre buscava esconderijos, subia nas árvores ou se esgueirava para dentro de arbustos, veloz como um esquilo ou uma raposa, caso algum som ou alguma sombra a assustasse, e dali espiava por muito tempo através das folhas antes de seguir adiante. Assim, avançando na direção em que tinha começado a correr, chegou ao rio Teiglin e saciou a sede. Mas não encontrou alimento, nem sabia como procurá-lo, e estava faminta e com frio. E, visto que as árvores na outra margem pareciam mais densas e escuras, como eram de fato, já que formavam a borda da floresta de Bretil, ela enfim atravessou o rio, chegando a um montículo verde, e ali se jogou ao chão. Estava exausta e parecia-lhe que a treva que deixara para trás a estava alcançando outra vez, escurecendo o sol. Mas era na verdade uma escura tempestade que vinha do sul, carregada de raios e grandes chuvas, e ela ficou deitada, agachada com o terror do trovão, e a chuva escura golpeava sua nudez. Ora, ocorreu que alguns dos homens da floresta de Bretil chegaram naquela hora de uma incursão contra os orques, passando às pressas pelas travessias do Teiglin para um abrigo próximo, e veio um grande relâmpago, de modo que o Aldenelet se iluminou como se fosse com uma chama branca. Então, Turambar, que conduzia os homens, recuou com um sobressalto, cobriu os olhos e estremeceu, pois pareceu-lhe ver o espectro de uma donzela morta jazendo sobre o túmulo de Finduílas. Um dos homens correu até o Teso e o chamou: "Para cá, senhor! Eis uma jovem deitada, e está viva." E Turambar, aproximando-se, ergueu-a, e a água escorria de seus cabelos encharcados, mas ela fechou os olhos. Tiritou e não pelejou mais. Então, admirando-se por ela estar deitada assim nua, Turambar lançou seu manto sobre ela e a levou para o abrigo dos caçadores na floresta. Lá fizeram uma fogueira e a envolveram em cobertas, e ela abriu os olhos e os fitou. E quando seu olhar pousou sobre Turambar, veio-lhe uma luz ao rosto, e ela lhe estendeu uma das mãos, pois parecia-lhe ter afinal encontrado algo que buscava na treva, e ficou aliviada. Turambar a tomou pela mão, sorriu e perguntou: "Bem, senhora, não vais-nos dizer teu nome, tua família e que mal te acometeu?" Então ela sacudiu a cabeça e nada disse, mas começou a chorar, e não a perturbaram mais até ela comer, afoita, a comida que puderam dar-lhe. E depois de comer ela suspirou e pôs a mão outra vez na de Turambar, e ele a tranquilizou: "Conosco estás segura. Aqui podes repousar esta noite, e de manhã te levaremos à nossa casa nos altos da floresta. Mas queremos saber teu nome e tua família para podermos encontrá-los, talvez, e lhes levar novas tuas. Não queres nos contar?" Mas de novo ela não deu resposta e chorou. "Não se aflijas," pediu Turambar. "Talvez a história seja muito triste para contá-la já. Mas vou dar-te um nome e chamar-te Níniel, donzela das lágrimas." E diante daquele nome ela ergueu os olhos e sacudiu a cabeça, mas disse: "Níniel."
E essa foi a primeira palavra que disse após sua treva e foi seu nome entre os homens da floresta dali em diante. Pela manhã carregaram Níniel rumo a Efel-Brandir, e a estrada subia abruptamente na direção de Amon-Obel, até chegar a um lugar onde precisava atravessar a correnteza turbulenta dos Celebros. Ali havia sido construída uma ponte de madeira, e sob ela a corrente ultrapassava uma orla de pedra desgastada e caía por muitos degraus espumantes até uma bacia de rocha. Muito abaixo, todo o ar era repleto de borrifos, como uma chuva fina. Havia um extenso gramado na cabeceira da cascata e cresciam bétulas à sua volta, mas do outro lado da ponte era possível ter uma visão ampla das ravinas do Teiglin. Cerca de 2 milhas a oeste. Ali o ar era sempre fresco, e no verão os viajantes descansavam e bebiam a água fria. Dimrost, a escada chuvosa, chamava-se aquela cascata, mas depois daquele dia passou a ser Nengirite, a água do estremecer, pois Turambar e seus homens pararam ali, mas assim que Níniel chegou àquele lugar ficou frio e estremeceu, e não conseguiam aquecê-la nem confortá-la. 25 Então seguiram caminho às pressas, mas antes de chegarem a Efel-Brandir, Níniel já delirava em febre. Por muito tempo jazeu doente, e Brandir usou toda a sua habilidade para curá-la, e as mulheres dos homens da floresta a vigiavam noite e dia. Mas só quando Turambar estava perto ela ficava em paz ou dormia sem gemer. E isto foi observado por todos que a vigiavam, durante toda a sua febre. Apesar de muitas vezes estar extremamente transtornada, ela nunca murmurou uma palavra, seja na língua dos elfos ou nas dos homens. E quando sua saúde lentamente restabeleceu-se, ela caminhava e começava a comer de novo. Então as mulheres de Bretil tiveram de lhe ensinar a falar como a uma criança, palavra por palavra. Mas nesse aprendizado ela foi rápida e teve grande prazer, como alguém que reencontra tesouros, grandes e pequenos, cuja localização havia sido esquecida. E quando por fim aprenderá o bastante para falar com os amigos, ela questionava: qual é o nome desta coisa? Pois em minha treva eu o perdi. E quando foi capaz de sair novamente ia à casa de Brandir, pois estava extremamente ávida de aprender o nome de todos os seres vivos, e ele sabia muito sobre esses assuntos, e caminhavam juntos nos jardins e nas clareiras. Então Brandir começou a amá-la, e ela, quando se fortaleceu, lhe oferecia o braço para ajudá-lo em seu cochear e o chamava de irmão. Mas seu coração fora dado a Turambar, e só quando ele vinha ela sorria, e só quando ele falava alegremente ela ria. Certo entardecer, no outono dourado, estavam sentados juntos. E o sol tornava incandescente a ladeira do morro e as casas de Efel-Brandir, e havia um silêncio profundo. Então Níniel lhe falou: agora perguntei o nome de todas as coisas, exceto o teu. Como te chamas? Turambar, respondeu ele. Então ela se deteve como quem escuta um eco, mas prosseguiu: e o que isso quer dizer, ou é apenas um nome para ti? Significa, explicou ele, mestre da sombra escura. Pois também eu, Níniel, tive minha treva, na qual se perderam coisas queridas, mas agora a superei, creio. E também fugiste dela correndo até chegares a estes belos bosques? Perguntou ela. E quando escapaste, Turambar? Sim, respondeu ele. Fugi por muitos anos. E escapei quando tu escapaste. Pois estava tudo escuro quando chegaste, Níniel, mas desde então tem havido luz. E sinto que chegou a mim algo que por muito tempo busquei em vão. E, ao voltar à sua casa no crepúsculo, disse consigo: Alden Aletia. Foi do verde teso que ela veio. Isso é um sinal, mas como hei de interpretá-lo? Aquele ano dourado terminou e tornou-se um inverno brando, e chegou outro ano luminoso. Havia paz em Bretil, e os homens da floresta se mantinham quietos, não saíam e não ouviam notícias das terras que ficavam à sua volta. Esse os orques que naqueles tempos vinham para o sul até o obscuro reino de Glaurung. Ou eram enviados a espionar as fronteiras de Dori e evitavam as travessias do Teiglin e passavam a oeste, muito além do rio.
E agora Níniel estava plenamente curada, bela e forte, e Turambar não se refreou mais e a pediu em casamento. Então Níniel se alegrou, mas quando Brandir ficou sabendo, seu coração adoeceu dentro dele, e ele pediu: Não te apresses. Não creias que sou descortês se te aconselho a esperar. Nada do que fazes é descortês, disse ela. Mas então por que me dás tal conselho, sábio irmão? Sábio irmão? Respondeu ele. Manco irmão, isso sim, mal amado e mal ajambrado. E nem mesmo sei por quê. Porém uma sombra recaí sobre esse homem, e tenho medo. Houve uma sombra, falou Níniel, pois assim ele me contou. Mas, escapou dela, exatamente como eu. E ele não é merecedor de amor? Apesar de agora se manter em paz, não foi outrora o maior dos capitães, de quem fugiriam todos os nossos inimigos se o vissem. Quem te contou isso? Perguntou Brandir. Foi Dorlas, revelou ela. Não é verdade? É verdade, de fato, confirmou Brandir, mas ficou contrariado, pois Dorlas era o chefe da facção que desejava guerrear contra os orques. Contudo, ainda buscava razões para retardar Níniel, e portanto falou a verdade, mas não toda a verdade, pois ele foi o capitão de Nargothrond, e antes disso veio do norte e, dizem, era filho de Húrin de Dorlone, da belicosa casa de Ador. E Brandir, vendo a sombra que perpassou pelo rosto dela diante daquele nome, interpretou-a mal e continuou: Na verdade, Níniel, bem podes pensar que provavelmente tal homem logo voltará ao combate, talvez longe desta terra. E, se assim for, como o suportarás? Toma cuidado, pois presinto que, se Turambar voltar ao combate, não ele, e sim a sombra assumirá o controle. Teria dificuldade em suportá-lo, respondeu ela, porém não menos solteira que casada. E uma esposa, quem sabe, conseguiria retê-lo e manter distante a sombra. Ainda assim ela ficou perturbada com as palavras de Brandir e pediu a Turambar que esperasse mais um pouco. A princípio ficou admirado e abatido, mas, quando soube por Níniel que Brandir aconselhara esperar, ficou contrafeito. Quando chegou a primavera seguinte ele anunciou a Níniel: O tempo passa. Esperamos, e agora não esperarei mais. Faz como manda teu coração, queridíssima Níniel, mas ouve, essa é a escolha que se coloca diante de mim. Agora voltarei à guerra no ermo ou me casarei contigo e nunca mais irei à guerra, exceto para defender-te de algum mal que atacar nosso lar. Então ela se alegrou de fato e lhe jurou fidelidade, e no solstício de verão casaram-se, e os homens da floresta fizeram um grande banquete e lhes deram uma bela casa que haviam construído para eles no topo de Amon-Obel. Ali moraram felizes, mas Brandir andava inquieto, e a sombra em seu coração se aprofundou.